Lisandra, tudo Prof, jóia? tudo sim, professor. Que bom que deu certo. A internet aí tá Conseguem boa? ouvir? Diga. Sim, conseguimos. Primeiro, muito obrigado pela sua participação, viu? A gente sabe que a sua rotina também é bem corrida, então acho que ter aceito o nosso convite é literalmente uma honra, tá? Brigadão. Eu que agradeço, professor. A gente até já gostaria de ter feito essa live, essa conversa em outros momentos. Eu cheguei a falar bastante do pessoal da sua psicóloga, de você, do Oswaldo, para os alunos. Eles sempre ficaram muito interessados e sempre pediram bastante esse momento para conversar um pouco com vocês. Então, fico feliz que a gente tenha conseguido. Que bom, professor. Eu só estou aqui a torcer para a internet não cair. Não, se cair, a gente dá um jeito de voltar, tá? Tá bem, professor. Lisandra, para que a gente possa começar, vamos, por favor, se apresente para o pessoal que está assistindo. A gente tem professores da universidade, a gente tem alunos da pós, alunos da graduação. Conta um pouquinho para a gente, um pouco daquilo que você até colocou no seu mini currículo para a gente divulgar na live. O que você trabalha, como são as coisas aí? Tá bem, professor. Então, boa tarde, bom dia, né? No caso, para vocês aí, gente. Meu nome é Lisandra Antônio, sou psicóloga clínica, formada há mais ou menos 4 anos. Trabalho, nesse momento, numa instituição pública, como psicóloga clínica mesmo. Sou também coordenadora, né, da Sou Psicólogos Consultórios, que é a empresa que nós temos aqui, que o professor veio aqui para dar as aulas. Para além da parte da formação, a Sou Psicólogos também tem o consultório e eu coordeno a área clínica, né, os psicólogos que dão, que fazem o atendimento, então eu supervisiono toda essa questão. Também trabalho particularmente com pacientes que têm doenças crônicas, principalmente pacientes com diabetes, HIV, e que é AIDS e insuficiência renal. Também tenho uma experiência no trabalho com crianças institucionalizadas. E aqui nós chamamos crianças que estão no orfanato, né? No caso. Sim, sim. Nossa, bastante coisa, né, Lisandra? Você tem tempo para você dormir? Já, dá tempo, dá tempo. Legal. Você comentou um pouco dessa sua atuação com pacientes com HIV e pacientes crônicos. Como que começou esse trabalho? Como é o trabalho aí do psicólogo da saúde, do psicólogo hospitalar? Até porque, se a gente parar para pensar, por mais que em alguns contextos você atenda como clínica, né, esses pacientes, a gente ainda se enquadra dentro do contexto de hospitalar e saúde, né? Como que é esses atendimentos? Como você começou? E qual que é a realidade aí de Angola? Ok. Bem, eu ganhei bastante interesse para trabalhar com esse público desde o momento em que eu fiz a minha monografia, que é o TCC, para vocês. A minha monografia foi direcionada para o atendimento a pacientes com doenças crônicas. No caso, eu falei sobre a percepção e a construção da identidade em pacientes portadores de diabetes. Então, quando eu fiz a parte prática do meu trabalho, a investigação, eu fiquei muito, muito, muito interessada em trabalhar com doentes crônicos, porque descobri um mundo muito interessante, né? Principalmente em relação à percepção que eles têm sobre si e sobre a doença. Então, a partir disso, comecei a fazer um trabalho com doentes crônicos, não só pacientes com diabetes, mas também pacientes com HIV e insuficiência renal, porque são as doenças crônicas aqui que estão em grande escala, tá? Para além dos cânceres, né? Temos a diabetes, o HIV e a insuficiência renal, está em grande escala. Então, o trabalho com eles é muito sensível e bastante interessante também. Como é que nós fazemos aqui? Os hospitais têm já, digamos que, áreas próprias, né? Temos os hospitais
responsáveis pela hemodiálise, onde eu consigo encontrar os pacientes de insuficiência renal crônica. Temos os hospitais responsáveis pelo HIV, onde eu consigo encontrar esses pacientes. E nos hospitais gerais nós encontramos os portadores de diabetes. E o trabalho com eles eu faço, numa primeira fase, é um trabalho individual e tal, mas eu prefiro depois ter grupos de 5 ou mais, que é para fazer a terapia em grupo, que eu acho que ajuda muito, muito, muito esses pacientes neste sentido, porque ao estarem com pacientes, ao estarem com outras pessoas que vivem a mesma realidade que a deles, né? Que é estar com a insuficiência renal, que é estar com uma diabetes, que é estar com HIV, esses pacientes conseguem perceber, primeiro, que não são os únicos no mundo, né, a passar por aquela situação, e isso já reduz um pouco o sofrimento, porque aqui, ter uma doença crônica ainda é algo muito pejorativo, porque as pessoas não têm, as pessoas até informação temos, né, mas ainda assim as pessoas preferem olhar para um paciente de HIV com medo, por exemplo, olhar para um paciente com insuficiência renal com pena, por exemplo. Então, isso são situações que deixam os pacientes bastante tristes. Então, por causa disso, eu gosto muito de trabalhar com esses pacientes. Existe muito abandono de tratamento aí, Lisandro? Esses pacientes, quando começam a sofrer esses preconceitos ou passar por essas dificuldades, existe um número grande deles que abandonam o tratamento? Existem principalmente quando eles não são acompanhados pelos psicólogos, porque faz parte também da nossa atuação mesmo aprimorar para a aceitação da terapêutica. Então, para eles, é muito difícil aceitar essa terapêutica por várias razões, né? Por exemplo, saber que é uma doença crônica, que você tem que tomar, por exemplo, medicamentos como a insulina todos os dias da tua vida, é uma situação que não é fácil para ninguém aceitar. E aqui torna-se ainda mais difícil porque para além da medicina, a nossa cultura tem uma influência muito grande e muitos mais velhos preferem acreditar que essas doenças crônicas têm cura se forem a tratar com base a plantas e a medicina tradicional. Então, por exemplo, eu trabalho com o meu paciente, né? Que ele tem que aceitar a terapêutica, tem que fazer a medicação e tudo mais. E depois ele chega em casa, recebe a visita de um tio, de não sei aonde, que diz que não, que tu só tens que comer isto, só tens que comer aquilo e isso vai passar. No caso dos diabéticos é muito engraçado, por exemplo, trabalhar com os pacientes, porque você trabalha a questão da insulina, tu tem que tomar a insulina, mas depois, no dia seguinte, na sessão seguinte, eles chegam e questionam, olha, mas o meu tio me disse que se eu comer quiabos, daí eu não vou precisar fazer a medicação e tal. Então, fica muito difícil para eles, porque é uma contradição, né, com aquilo que nós, os psicólogos, dizemos, né, trabalhamos a questão da psicoeducação para eles fazerem a terapêutica, mas tem a influência da cultura, que também vem ao de cima e dá-lhes uma outra esperança, porque é uma coisa mais fácil, né, fazer a medicação é bem mais difícil do que comer uma coisa e eu acredito que essa coisa vai resolver o meu problema para sempre. Então, há essa questão do abandono. Agora já nem tanto, porque quase que todos os hospitais, ainda que sejam poucos, já há a presença de psicólogos e temos trabalhado para as pessoas compreenderem a necessidade da terapêutica. Essa foi uma coisa que não só eu aprendi muito com você, com o Oswaldo, com o pessoal quando eu estive aí, mas também vendo algumas coisas por fora, essa importância dos fatores culturais muito na decisão de escolha de tratamento dos pacientes aí, né? Não só de fatores muitas vezes associados a essa questão da medicina mais tradicional, como também questões religiosas, né? Influência de questões religiosas, muitas vezes até no abandono do tratamento, né? É isso. O Angola é um país, digamos que 98% religioso. Apesar de ter muitas religiões, mas o país tem um caráter assim religioso bem presente. Então, as pessoas também têm essa questão. Fora a questão cultural, que é a tradição, que implica
por exemplo, eu não acreditar na medicina moderna e pensar que folhas, pensar que alguns alimentos podem me ajudar, tem o peso da religião. Pensar que Deus vai me salvar e que se eu beber água X, pronto, já a doença vai passar, então tem esse peso também. Isso torna bastante difícil o trabalho, mas já temos conseguido contornar isso. Já temos conseguido. Sim. Você chegou a comentar aí de pacientes diabéticos, pacientes renais crônicos, os pacientes com HIV. É uma coisa que talvez seja um dos pontos aí de diferenças entre o Brasil e Angola. Todos esses pacientes têm tratamento gratuito? Como é o acesso à saúde gratuito em Angola? Olha, os pacientes que têm tratamento gratuito são os pacientes com HIV e os pacientes com insuficiência renal. Os pacientes diabéticos não têm tratamento gratuito. Da outra vez, já estávamos a falar com o professor disse que lá os pacientes diabéticos têm direito à insulina, têm direito à medicação assim de forma gratuita. Aqui não, infelizmente. Já se está trabalhando essa questão, há tempos saiu, né, que estão a estudar essa lei e tal, para aprovarem também a questão dos diabéticos, porque aqui a insulina é bastante cara e os pacientes têm uns gastos assim muito elevados. Então está-se a estudar essa questão deles também receberem o atendimento gratuito, mas até agora não têm, os pacientes diabéticos não têm tratamento gratuito. Os pacientes com cânceres, por exemplo, têm tratamento gratuito, mas o que acontece? Na capital, que é aqui onde nós estamos, que é aqui onde eu estou, Luanda, só existe um hospital especializado, só existe um hospital de oncologia. Então, mesmo o tratamento sendo gratuito, fica muito difícil para as pessoas acessarem, porque a demanda é muita e o hospital é único, tá? E no país não passam de 3 ou 4 hospitais especializados em oncologia. Então, mesmo sendo tratamento gratuito, é muito difícil, porque às vezes não há vaga, porque às vezes não há... Pronto, diversos pacientes com câncer também têm o tratamento gratuito. Em doenças como a diabetes, que são doenças como a maioria, né, que não respeitam classes sociais. Então, assim, se o paciente ele não tem dinheiro para comprar insulina, o que, diga-se de passagem, deve ser a maioria da população, esses pacientes vão a óbito muito rápido, né? É o que acontece. Por exemplo, nós notamos até no hospital, o que acontece? O paciente tem um pico, né, de glicemia, fica com uma hiperglicemia, vai parar para o hospital controla e tudo mais, só que a pessoa não tem como continuar a fazer a medicação em casa. Porque ele não tem condição, 2, 3, né, lapiseiras com a insulina, mas aquilo não é suficiente, não dura tanto tempo assim. E o que acontece? O paciente vai, fica estável durante 2, 3, 4 semanas e depois regressa. O mesmo paciente regressa para o hospital. Por quê? Porque já ficou sem a medicação e voltou a subir. Olha, realmente no nosso país morre muita gente com diabetes. E também o número de amputações e de cegueira também deve ser muito alto, né? Olha, cegueira vemos poucos, mas amputações sim. Amputações. Sim. E assim, já que assim, até associado bastante a essa questão cultural, a gente tem uma certa resistência às vezes das pessoas a seguir tratamentos médicos convencionais, como que a psicologia é vista pela maioria da população? Olha, já está bem melhor, tá? Já foi vista de forma bem pejorativa, assim, há um tempinho atrás, né? Até porque a psicologia aqui no nosso país, eu sei que ela é muito nova como ciência, como profissão, é muito nova, tem um pouco menos de 25 anos de aceitação e de existência mesmo aqui no país. Tá? Então, os psicólogos já foram vistos como, né, o que é comum para todo mundo, né, como aqueles que tratam de malucos, já foram vistos como religiosos,
né? Porque e tal, isso o padre pode falar, o pastor pode falar e tudo mais. Mas agora é bem diferente. Agora é bem diferente porque, apesar de ser recente no país, já se nota também um crescimento do interesse das pessoas, né? Agora a psicologia é um dos cursos que procura aqui da capital. Já se nota também o interesse das pessoas em prático, né? Talvez por já vivem num assim, cheio de pegando em outros países, já vamos percebendo, por exemplo, que o problema que ser resolvido pode ser acompanhado por um profissional da saúde, e esse profissional é o psicólogo. Antigamente não era assim muito improvável alguém vir a psicologia sozinho, né? Era sempre por indicação do professor, por indicação de um familiar, mas agora não. Agora já se vê até adolescentes a procurarem o atendimento sozinhos, tá? Adolescentes, por exemplo, que chegam ao hospital de um psicólogo. Engraçado Ixi. que recebi um beijo mas eu perguntei, pô, como é que soube essa profissão? Porque sei que a adolescência é uma fase muito complicada e ter um acompanhamento é algo muito então, aceitação da psicologia no país muito grande, mas é como tudo, não é? Ainda existem as pessoas que exemplo e orações. Lisandra, você está conseguindo me ouvir? Podem ser resolvidas. Então, mas Lisandra? Lisandra, está conseguindo me ouvir? Oi. Sim? Vamos fazer o seguinte, acho que talvez até, porque a sua ligação ela está cortando bastante. Vamos fazer o seguinte, desliga a sua câmera e vamos continuar só por áudio, tá? Eu também vou desligar a minha, porque isso pega menos da internet. Pode ser? Tá, professor. Vamos fazer o teste. Eu vou desligar a minha também, você desligar a sua, a gente vai falando só pelo áudio, para ver se melhora. Tá bom. Ótimo, pode continuar. A última parte que a gente conseguiu ouvir um pouquinho melhor foi quando você estava falando dos atendimentos com adolescentes. Professor? Oi, está me ouvindo? Sim, estou a ouvir. Então, a última parte que a gente conseguiu ouvir sua foi a parte que você falava dos atendimentos com adolescente. Ok. Agora estão ouvindo bem, né? Sim, agora estou ouvindo melhor. Que bom. Então, eu estava a dizer que nós ficamos muito felizes, por exemplo, em saber que os adolescentes já vêm à procura do psicólogo sozinhos.
sem intervenção de ninguém, por si sós, pensam e questionam a necessidade de ter acompanhamento de um psicólogo. Então, eu estava a dizer que já há uma grande aceitação da psicologia no país, já assim, mas é como tudo, não é? Existe ainda uma parte, não muito grande, mas uma parte da população que pensa, né? Por exemplo, que algumas situações que a psicologia resolve, as orações também resolvem e tudo mais, mas a psicologia já é muito bem aceita aqui no país. Eu percebi, eu tive bastante essa impressão, sabe? Quando eu fui aí, eu tive muito essa impressão de que vocês já conseguiram um respeito muito legal e um espaço muito legal dentro das áreas de saúde. Até se a gente comparar aí, claro que não é legal ficar fazendo esse tipo de comparação, mas se a gente comparar a psicologia no Brasil, que tem um tempo de existência maior, com o tempo reduzido que vocês têm, vocês já conseguiram uns avanços e um respeito dentro até da classe médica muito bom, né? Felizmente. Felizmente já conseguimos alguns avanços, mas ainda assim há também alguma falta de aceitação, principalmente por parte das outras classes profissionais, né? Por exemplo, com a população é muito mais fácil. Já há um grande trabalho que se faz com a população através de palestras, seminários, já para irmos, né, fazendo as pessoas conhecerem um pouco do trabalho do psicólogo, um pouco da necessidade deste profissional de saúde. Mas agora, os outros profissionais das diversas áreas, principalmente a classe médica, né, que o professor estava falando, ainda tem um pouquinho mais de dificuldade de aceitar, mas não por falta de conhecimento. Não por falta de conhecimento. O conhecimento até tem, até existe. Mas é mesmo... o que acontece? Aqui no nosso país, não é? Existe como que uma hierarquia, né? Algumas profissões sentem-se muito mais importantes do que as outras. Sim. Tá? Por exemplo, os médicos sentem-se muitíssimo importantes. Claro, eles são muito importantes, obviamente. Eles são muito importantes, obviamente, para todos, né? Mas eles também já têm, assim, esse ego, assim, inflado mesmo. Sentem-se muito importantes. Outros profissionais que se sentem muito mais importantes que os outros são o pessoal de direito. Tá? Aqui no nosso país, o direito, a medicina, a economia são as carreiras que estão no topo, que são muito mais procuradas, o que faz com que os profissionais dessas carreiras sintam-se também os mais poderosos, né? Então, esses profissionais depois têm dificuldades em aceitar-nos, tá? Não sei se alguns ficam com medo, não sei, mas esses profissionais têm mais dificuldades de aceitar-nos, mas não por falta de informação, mas é mesmo por essa questão que eu disse da hierarquização, né? Aqui, mesmo, por exemplo, em questão salarial, vê-se isso, né? Essas três carreiras têm, por exemplo, uma questão, um salário muito maior em relação às outras e tal. Então, isso também faz com que essas pessoas sintam-se ainda mais poderosas em relação às outras. Sim. Uma coisa que eu percebi também, aí em Angola, a área de psicologia hospitalar, né, o pessoal que se forma em psicologia e que de alguma maneira entra dentro de ambientes hospitalares, vai fazer atendimento em ambientes hospitalares, é uma área bem vasta, né? Tem muita gente que trabalha e que gosta da área de hospitalar, né? É uma área muito vasta. Até porque, por exemplo, se formos a ver, a medicina também é uma área muito vasta, né? E o psicólogo no hospital está direcionado a trabalhar com todas essas áreas, né? Desde a oncologia, a ortopedia, a cirurgia, todas as áreas. Então, o que torna o trabalho do psicólogo no hospital também assim um trabalho muito vasto. Por isso há bastante interesse, né, da nossa parte, do pessoal daqui, em trabalhar, porque sente-se que há muito o que fazer. Né? Por exemplo, algo que nós temos trabalhado muito nos hospitais, que até agora é uma luta, mas que nós ainda não desistimos,
é a questão da humanização com os pacientes. É algo assim que fica muito evidente, né, a falta de humanização por parte de algumas classes, de alguns outros profissionais. Então, o psicólogo tem esse trabalho de estar numa unidade hospitalar e verificar toda essa questão da humanização em todos os serviços que o hospital possa ter. Sim. Você acha hoje que a área de hospitalar é a área mais procurada dos recém-formados de psicologia? Bem, porque o que acontece? Aqui no nosso país, né? Infelizmente, feliz ou infelizmente, não sei, as pessoas crescem com uma mentalidade, por exemplo, né? Que eu tenho que me formar e encontrar um trabalho em uma instituição pública, não é? Uhum. Porque as pessoas acreditam que ao me formar e encontrar um trabalho numa instituição pública, eu terei, sei lá, mais garantia, terei mais tranquilidade e tudo mais. Então, nas instituições públicas, a área de psicologia que mais tem, por exemplo, que mais tem espaço, né, é a área clínica, no caso, né, envolvendo a psicologia hospitalar. Então, as pessoas estão se formando pensando, digamos que também no futuro, né? Eu vou me formar porque depois eu quero, né, conseguir uma vaga numa instituição pública e onde eu sei que tenho mais possibilidades de encontrar a vaga numa instituição pública é, por exemplo, com a psicologia clínica, por conta da psicologia hospitalar. Por exemplo, aqui temos psicologia da educação, mas as instituições públicas, as escolas públicas, não contratam, não recebem psicólogos hospitalares. Escolares daqui têm que trabalhar necessariamente em instituições particulares, não é? Colégios, instituições privadas, o que torna também um pouco mais difícil, não é, o acesso a este trabalho. Também acontece, um pouco disso também acontece com a psicologia organizacional, tá? As nossas instituições públicas também não recebem assim um grande número de psicólogos da organização ou do trabalho. Então, os psicólogos da organização e do trabalho também já se formam tendo a ideia de que terão que procurar trabalho em instituições privadas. E como os jovens aqui crescem, feliz ou infelizmente, com esta forma de pensar, né, que eu tenho que me formar para estar numa instituição pública, porque isso dá um pouco mais de garantia. Então, as pessoas, quando vão se formar em psicologia, já pensam na área clínica, né, por conta de maior possibilidade em ingressar em uma instituição pública. Então, é por isso. Uma coisa que eu percebi também é que, assim, até por conta desses novos campos, dessas novas áreas de trabalho que têm aparecido aí em Angola, vocês têm uma busca muito grande sempre por capacitação, né? E até a sua psicóloga, ela vem como ela se apresenta como uma alternativa para isso, né? Certo, certo. Como a psicologia é recente e as pessoas também estão buscando cada vez mais informações, então há mesmo essa necessidade de capacitação. Por quê? Porque aqui no nosso país não há ainda muitas formações, para além por exemplo, para além da licenciatura, que é a graduação, não há tantas outras formações na área de psicologia. Nas outras áreas, por exemplo, como direito, economia, já há diversos mestrados em relação a essas áreas. Mas como a psicologia é mesmo bem recente, olha, para ser assim mais precisa, nós aqui temos apenas um mestrado em psicologia social e uma especialidade em neuropsicologia clínica. Mas até a especialidade em neuropsicologia clínica é uma parceria que a nossa universidade daqui, a Universidade Agostinho Neto, tem com a USP, a Universidade de São Paulo.
As pessoas fazem parte da teoria dessa especialidade aqui e depois as pessoas terminam a especialidade lá no Brasil. Ah, não Então, sabia disso. sim, a especialidade de neuropsicologia clínica, nós temos aqui na Universidade Agostinho Neto, mas é uma parceria que a universidade tem com a Universidade de São Paulo e faz isso, faz essa teoria aqui e faz a parte prática lá no Brasil. Então, aqui de especialização assim, em psicologia, por enquanto, só temos o mestrado em psicologia social e a especialização em neuropsicologia clínica. Então, como também essas duas formações, em termos de custos, chegam a ser custos muito elevados, porque nenhuma dessas especializações são gratuitas, tem custos muito elevados. Então, as pessoas vão cada vez mais optando por capacitações, digamos que com custos assim menos elevados, né? Que sejam de qualidade, com um custo assim um pouco menor, por conta das condições financeiras das pessoas e tal. Por isso é que também surge a questão da só psicólogos mesmo, né? Porque nós vamos procurando fazer capacitações simples e com um custo assim considerável que as pessoas consigam alcançar, consigam fazer e cada vez mais ir se atualizando sobre as questões da psicologia no mundo, sobre a forma como as coisas estão a ser feitas do outro lado, como os mais velhos, digamos assim, em psicologia, né? Aqueles que já estão bem mais avançados, como é que eles estão a tratar as coisas. Então, nós vamos procurando a cada dia, fazendo essas formaçõezinhas para melhorar um pouquinho mais. Sim. Lisandra, eu estou com um dos nossos convidados, é o professor Daniel, um professor de psicanálise da Unital. E uma pergunta que ele fez foi qual o interesse do pessoal aí em Angola por psicanálise? Os formandos de psicologia gostam? Tem a procura por essa abordagem da psicologia ou pela formação em psicanálise? Como é essa procura do ponto de vista de abordagem? Assim? Uhum. Olha, por acaso, nós gostamos muito, mas infelizmente não há formação específica em psicanálise aqui. Mas é um campo, por exemplo, de muito interesse, né? É um campo de interesse, assim, para todos os jovens, principalmente para os principiantes, né? Porque sabemos que Freud foi um dos primeiros e na nossa formação acadêmica, a psicanálise é uma das primeiras coisas, né? A ser levada em conta. Então, nós já logo vamos nos apaixonando pela psicanálise. Mas acontece que nós aqui não temos formação específica para a psicanálise na área. E os poucos professores que têm PhD em psicanálise se formaram no Brasil. E são mesmo poucos. São poucos. E não conseguem também, por exemplo, até agora não decidiram, né? Trabalhar na questão de um curso ligado à psicanálise, mas há bastante interesse. Conheço até psicólogos que fazem formações online de psicanálise porque são apaixonados pela psicanálise, então tentam de alguma forma, através mesmo das plataformas online, ter muito mais conhecimento, ter muito mais bagagem sobre a psicanálise. Mas ela, em termos de eleição para atuação no mercado de trabalho, não é uma das primeiras, por conta da falta não é, de formação específica aqui na área, né? Por exemplo, a terapia cognitiva comportamental nas universidades aqui do país, em relação à psicanálise, nós recebemos uma bagagem muito maior, tá? Muito maior em relação à psicanálise. Então, as pessoas, por conta dessa bagagem que nós recebemos da terapia cognitiva comportamental, que é muito maior em relação à psicanálise, então as pessoas começam a trabalhar com a terapia cognitiva comportamental por conta
da maior quantidade de informação que se tem em relação à psicanálise. Mas em relação à psicanálise também, por exemplo, na universidade em que eu estudei, que é a Universidade Católica de Angola, nós tivemos psicanálise durante 2 anos. E, felizmente, nós tínhamos até prática de psicanálise. Eu, por exemplo, pratiquei a psicanálise durante 1 ano completo também. Fazia parte do processo avaliativo. E nós ficamos realmente muito interessados. Mas também, depois, a bagagem não era assim tão suficiente, porque a psicanálise também não é assim tão fácil. A psicanálise é bem complexa, é sensível. Então, Sim. a gente pode não arriscar ainda, né, por conta não temos talvez bagagem suficiente, porque ela é muito linda, mas também é muito sensível. Sim, sim. Depois que a gente terminar a nossa live, eu vou passar para você o contato do professor Daniel. Quem sabe vocês não bolam alguma coisa juntos. Acho que vai ser muito legal para vocês e para ele também, que se interessou bastante aí pela psicologia em Angola. Seria interessante, talvez, pensarmos já com seus psicólogos em alguma coisa, uma formação assim, específica. Sim, com certeza. Passar. Isandra, a gente, nesse primeiro momento da conversa, né, a gente está tendo muito uma visão que é bem das suas experiências, que é da capital, né, que é de Luanda. Como são as outras regiões do país, principalmente as regiões mais pobres? Olha, as regiões mais pobres e a psicologia ainda não têm grande ligação. O que acontece? A maior parte das instituições privadas estão aqui na capital, tá? Uhum. Nas outras províncias ou estados, por exemplo, existem pouquíssimas universidades públicas, só tem uma em cada estado, né? Ou em cada província. E privada tem poucas. Então, as instituições que lá têm também, são poucas as que têm o curso de psicologia ligado para a saúde. O que é que mais tem? Uhum. Tem o curso de psicologia associado às ciências de educação. Tá? Uhum. Então, elas fazem o ensino superior em ciências de educação com opção em psicologia, ou seja, são formados para darem aulas de psicologia, mas há pouca formação para a psicologia ligada à saúde como tal. Então, há ainda pouquíssimas coisas em relação à psicologia, mas não em todas as províncias. Por exemplo, para além de Luanda, temos Benguela, Huambo e Huila, que são as 3 províncias que estão bem mais próximas em termos de desenvolvimento e tudo mais, que também estão um pouco mais ligadas à psicologia em relação às outras. Então, lá também já se faz um pouco desse trabalho de psicoeducação com a população, e nós, a partir daqui de Luanda também, temos conseguido levar informações para lá. A Psicólogos, por exemplo, já foi para Bengala da formação, já foi para Huila da formação. Então, saímos daqui, vamos para lá, levar um pouco mais de informação em relação à psicologia, para que a própria província, né, a partir dos conhecimentos que já tem, a partir das informações que nós vamos dando, então elas consigam expandir ainda mais os seus conhecimentos. Então, e como é a saúde nessas províncias que são mais pobres? Assim, os atendimentos, tem hospital, ainda existem regiões que são muito pobres. Como são essas províncias mais longe? Assim? Tem hospitais sim, mas em um número muito reduzido. Tem hospitais em números reduzidos e também, vamos assim dizer, né? A maior parte das províncias do norte do país tem assim mais desenvolvimento. As províncias que estão mais para o sul são as províncias assim de alguma forma um pouco mais carenciadas, mas todas as províncias têm atendimento hospitalar, mas
acontece que são poucos os hospitais e são poucos os profissionais que lá trabalham, por conta mesmo das condições das províncias. Às vezes as pessoas não, os profissionais daqui não aceitam deslocar-se para lá, porque lá ainda há províncias que ainda precisam de muito desenvolvimento, né? Províncias como Mochico, que estão lá no sul do país, então ainda precisa assim de um grande desenvolvimento. Dificilmente alguém que nasceu aqui em Luanda, que se formou aqui em Luanda, aceita ir trabalhar lá por causa das condições. Mas tem hospitais, todos recebem tratamento e tal, mas só que o que acontece, por exemplo, os hospitais estão nas capitais das províncias e as pessoas estão mais distantes das capitais, mas tem atendimento. Uhum. Ainda tem, pode parecer ignorante da minha parte, mas assim, ainda tem muita gente que passa fome em Angola? Olha, não sei se eu posso dizer isso, né? Porque é uma questão política. E aqui as questões políticas são muito cuidadosas, nós não temos assim, por exemplo, Sim. a educação tão interessante quanto lá no Brasil. Mas de fato, infelizmente ainda há muita gente que passa fome, sim. Até aqui na capital. Sim. Existe algum tipo de trabalho de ONGs como Médicos Sem Fronteira ou da própria OMS hoje em Angola? Existem, mas são pouquíssimos. O que eu conheço são alguns profissionais que estão ligados a uma instituição bancária, não é? Temos aqui uma instituição bancária denominada Standard Bank. Então, eles têm essa questão de, digamos que, associar profissionais das diversas áreas para fazer trabalho voluntário. Eles chamam aqui de Heróis de Azul, por exemplo. Temos isso, mas muito pouco. Pouquíssimo Sim. mesmo. E o seu outro trabalho fora desse contexto de pacientes crônicos, que é o acompanhamento das crianças? Como que acontece? Como é a vida dessas crianças em asilamento? Existem muitas crianças abandonadas em Angola? Como funciona esse outro trabalho seu? Olha, existem muitas crianças abandonadas. Aqui ainda existem crianças na rua. Mas a maior parte delas já estão em orfanatos, né? Não sei como é que chamam lá, mas aqui nós chamamos de orfanatos. Sim, aqui no Brasil também. Então, a maior parte das crianças que estão nos orfanatos estão porque, primeiro, né, há abandono mesmo por parte dos pais, há também a questão de serem acusadas de feitiçaria. Você já ouviu falar? Então, a mãe do professor Oswaldo comentou alguma coisa comigo, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho, até para quem está ouvindo ter um pouco dessa ideia cultural. Pronto. Aqui, infelizmente, na nossa cultura, a nossa cultura é muito diversificada e ela varia assim de região para região, né? Por exemplo, aqui na capital não há assim alguma cultura muito específica, por ser o ponto que recebe, né, as pessoas das várias regiões. Mas existem províncias específicas que têm a cultura muito rígida em alguns aspectos. E acredita-se, né, por exemplo, que exista o feitiço, aqui acredita-se muito no feitiço, e acredita-se também que, por exemplo, um mais velho, um ancião, né, por exemplo, que morre, tem a capacidade, ou não sei, o poder, né? Isso é uma questão muito difícil de explicar, de, por exemplo, passar os seus poderes ou o seu conhecimento a uma criança. E aqui o feitiço não é utilizado para o bem. Pelo contrário, é utilizado para o mal, tá? Então, as pessoas têm ou que fazem o feitiço, utilizam
supostamente, isso tudo é algo assim, né? Ligado à cultura. Sim. Usam isto para o mal. Então, imagina que na minha família morra um mais velho que já é tido como feiticeiro. Então, em algumas culturas, automaticamente, o neto desse velho, automaticamente recebe os poderes dele, ou o feitiço dele. Então, a família, né, as pessoas ao redor, começam a olhar para essa criança como o próximo feiticeiro da família. E como o feitiço é utilizado muito para a vertente do mal, para a vertente negativa, então as famílias expulsam as crianças de casa, tá? Algumas famílias agridem as crianças, tá? Por serem acusadas de feitiçarias e tal, e as crianças preferem fugir de casa por conta do sofrimento, tá? Porque elas são tão inocentes, não conhecem isso e estão a ser acusadas dessa coisa, então eles preferem fugir, ficar na rua até serem recolhidas e irem para os orfanatos. Então, nos nossos orfanatos, a maior parte das crianças que lá estão são crianças que eram acusadas de feitiçaria e que fugiram do ambiente familiar por causa disso. Algumas crianças são filhos de mães toxicodependentes. Algumas crianças são filhas de pessoas normais que pura e simplesmente tiveram os filhos e abandonaram. E essas crianças são recolhidas. E, então, o trabalho com essas crianças é um trabalho muito sensível, porque são crianças muito, muito, muito carentes. Tá? São crianças que necessitam muito da afeição das pessoas. São crianças que têm o seu lado afetivo muito fragilizado. Né? Por exemplo, aqui em Luanda, num dos orfanatos que nós temos aqui, as mulheres que trabalham no orfanato, né? As senhoras que trabalham, as cozinheiras, as vigilantes, tudo mais, são todas chamadas de mães. Tá? Tudo porque adotou-se essa estratégia porque de alguma forma as crianças depois apegam-se a essas pessoas, encontram nessas pessoas o carinho que elas não encontraram em casa, né? No ambiente familiar. Então, toda e qualquer mulher que entra na instituição é chamada de mãe, eles já vão logo abraçando. Todo e qualquer senhor que entra na instituição é chamado de pai. O trabalho com essas crianças é muito bonito, mas é muito sensível, porque são crianças que nós já encontramos elas assim muito fragilizadas e qualquer erro nosso, né, pode afetar muito o desenvolvimento delas. Mas também é um trabalho muito gratificante, né? É bom você ver o sorriso de uma criança que está numa instituição desse cariz, porque elas precisam mesmo do apoio de alguém, da companhia. Às vezes, na minha atuação com elas, nem sempre eu faço um atendimento psicológico como tal, né? Com todas as regras e tal. Às vezes eu só preciso estar lá, sentada com elas, né? Conversar, trocar assim, algumas impressões, fazer companhia. E elas já ficam assim, bem mais satisfeitas, já muda um pouquinho do dia delas. Então, o meu trabalho com essas crianças é muito nesse sentido. Lá também, nesses lares também temos adolescentes. Então, o trabalho com esses adolescentes é mesmo a preparação para a vida futura, porque os lares daqui albergam, por exemplo, eu trabalho aqui em Luanda, né? Então, os lares que tem aqui em Luanda só albergam as crianças até aos 15 anos. Depois, elas são... 15 anos não, não, menos, até aos 13, 14 anos. E depois elas são transferidas para outros lares, que já não é aqui em Luanda, estão distribuídos nas outras províncias do país, então para continuarem lá. Então o meu trabalho com os adolescentes desses lares é a preparação para a mudança de lar e para, assim,
para a formação pessoal, assim, para eles terem mais conhecimentos nesse sentido. E qual é a busca por adoção? Tem muitos casais buscando adotar crianças em Angola? Ou essas crianças muitas vezes vão ficar nesse asilamento até a maioridade? Olha, até tem, mas acontece que o processo aqui é muito burocrático. Muito. Eu acho que isso é um pouco por todos os países, né? Mas aqui a burocracia é extremamente exagerada. Há muita burocracia para um processo de adoção, ao ponto de algumas pessoas acabarem desistindo do processo. Então, há casais assim que enfrentam, né, esse percurso todo burocrático para adoção, mas é muito pouco. Então, as crianças permanecem mesmo lá nas instituições. Uhum, sim. O Oswaldo chegou a comentar comigo quando eu estava aí sobre os casos das crianças albinas também. Aqui, a nossa cultura é muito linda, mas é muito complicada de se entender, não é? Uhum. As crianças albinas, não só as crianças, as pessoas albinas, de forma geral, sofrem muita estigmatização por conta de algumas crenças que a nossa cultura tem. Então, em algumas regiões do país, acredita-se, né, ou tem-se a crença de que essas pessoas são pessoas más, são pessoas prontas, que não são pessoas normais, né? Então, e essas crenças vão passando assim, de geração em geração, tá? Nós vamos ouvindo historinhas de que o Albino fez isso, fez aquilo. Acredita-se que eles têm capacidade de fazer coisas, né? Por exemplo, acredita-se que eles têm capacidade de fazer mal para as pessoas. Acredita-se... Olha, o mesmo acontece um pouco com a questão dos gêmeos. Não sei se isso acontece para vocês. Para nós, ter gêmeo não é tão bonito assim, tá? Por exemplo... Também está associado a essa questão de bruxaria, por exemplo? Não bruxaria, não é bem bruxaria, né? Mas acredita-se que os gêmeos conseguem... São as crenças... São crenças, né? Acredita-se que os gêmeos conseguem fazer coisas... Qual é o nome? Sobrenaturais. Então, ter gêmeos, né, para uma mãe é um pouco assustador. Por conta da questão da crença, né? Por exemplo, quando éramos mais novos, contavam-nos histórias de que se eu abusar alguém que é gêmeo, né? Quando falo abusar, mesmo abusar, né? Como se eu tentasse fazer alguma coisa de errada com alguém que é gêmeo, esse teria a capacidade de fazer o meu olho inflamar, por exemplo. Interessante, engraçado, né? Dependendo da maldade que você fizer, o seu olho ficar inflamado não parece punição tão ruim. Olha, acredita-se nisso, né? Por exemplo, que se eu bater um gêmeo, ele pode fazer mal à minha mãe. É um monte de crença, assim, que nós fomos ouvindo desde pequenos. Algumas dão medo, algumas são engraçadas e tal, mas tudo por conta da cultura. Então, com as pessoas albinas é a mesma coisa. Há culturas, por exemplo, muito radicais, mas muito radicais mesmo, que não permitem que na família exista alguém albino. Tá? Não permitem mesmo que exista alguém albino. Se nascer alguém albino nessa família, por exemplo, nessa família que tem essa crença assim, bem rígida, essa pessoa sofre muito. Sofre muito. E assim, em casos mais extremos, mas em casos mesmo muito extremos, essa pessoa pode ser morta. Tá? Sim. Então, essa é uma cultura que é até dividida com outros países africanos, né? Exato. Não é só Angola que tem essa cultura. Alguns outros países, como a Tanzânia, por exemplo, também tem essa questão do...
Epá, muito, muito, muito delicado. Então, as Eu acho crianças que na albinas Tanzânia até de maneira bem mais violenta, né? sim, aqui não se chega a tanta violência. A pessoa é maltratada e tal, mas aqui, em circunstâncias assim, bem reduzidas, é que se chega até a morte. Mas há países, Uhum. outros países africanos que levam isso assim de forma bem mais agressiva mesmo. Então, essas crianças sofrem esse estigma todo. Então, ser albino aqui é ter medo de andar na rua, tá? Porque um mais velho, se passar ao teu lado e lhe acontecer alguma coisa de errado, pode te culpar. Então, é uma coisa muito complicada mesmo. Sim. Lisandra, olha, a gente tem algumas perguntas. O Lucas está perguntando qual a conduta para quebrar esse estigma social na mente dessas crianças chamadas de feiticeira? Como incluí-las na sociedade? Ou seja, como é feito o trabalho com essas crianças que muitas vezes foram excluídas do ambiente familiar por uma suspeita de serem feiticeiras ou por questões parecidas? Como é o trabalho com elas para incluí-las novamente na sociedade, trabalhando essa questão desse estigma, né? Ok. Com essas crianças que são acusadas de feitiçaria, o que nós trabalhamos em primeira instância é as crenças que elas próprias desenvolvem. Por quê, professor? Porque quando elas são acusadas de feitiçaria, quando elas sofrem essa situação na família, elas passam a crer e acreditar nisto, tá? Elas passam a crer que Uhum. eu sou realmente feiticeira, eu consigo fazer isso, eu fiz isso e tudo mais. Então, o trabalho com essas crianças passa primeiro por desconstruir essa crença, tá? Fazer ela ver que ela não consegue fazer nada do que que lhe foi atribuído, tá? Fazer ela ver Uhum. que a pessoa que faleceu não tinha como transferir alguma coisa para ela. Então, primeiro trabalhamos com as crenças dela, desconstruir o pensamento negativo que ela construiu a partir da família, e depois começamos a apresentar para elas, né, formas mais realísticas de ver as coisas, tá? Começamos a apresentar para elas Uhum. formas mais ligadas à nossa realidade, porque o país tem uma cultura assim, mas o país não é só a sua cultura e tudo mais. Vamos trabalhando com elas isso. E muitas delas não aceitam voltar para a família, por diversos motivos. Algumas já nem sabem onde é que saíram, algumas já nem conseguem dizer o seu paradeiro real, então continuam nas instituições. As outras, a própria instituição opta por não fazer a devolução, porque a família ainda vive num local em que se acredita muito nisso. Então, enquanto não se fizer um trabalho com a família, né, até que eles não desconstruam a crença deles, então a criança não vai para aquele ambiente. Então, a nossa preparação com elas para a inserção na sociedade não fica pautado na questão de voltar para a família, fica pautado na questão de saber lidar com os outros, lá na própria instituição em que elas estão, nas escolas onde elas vão e nos ambientes em que elas frequentam. E esses trabalhos são feitos em grupo também ou individual? Em grupo. Depende muito Legal. de cada situação, né? Por exemplo, na questão dos pacientes acusados de feitiçaria, quando nós conseguimos perceber que na mesma instituição já existe sim, um número considerável com idades assim compreendidas, né? Com idades parecidas, né? Por exemplo, um grupo de Uhum. crianças 8 aos 12, então nós trabalhamos aos grupos. Quando temos, por exemplo, só uma única pessoa de 14 anos que foi acusada de feitiçaria, nós não lhe incluímos no grupo dos mais novos. Trabalhamos com ela, só mesmo. Trabalhamos sozinhos com ela. Então, isso varia muito das situações que nós encontramos. Uhum. O Lucas ele também está perguntando se você consideraria que essas questões religiosas e essas questões culturais são as formas de exclusão social mais comuns em Angola. Ou seja, é por conta desses fatores culturais e de fatores religiosos que a gente poderia considerar que a maioria das crianças e das pessoas em Angola são excluídas socialmente? Sim, pode ser. Sim, né?
A questão religiosa nem tanto. A questão religiosa nem tanto porque a maior parte do país tem a questão da religião, tá? Uhum. O país é mesmo 98% religioso. Então, a questão da religião nem tanto. Mas a questão da feitiçaria, sim, é um dos itens que contribui para a exclusão social. E outros itens nós encontramos, por exemplo, a cooperação também. Alô? Sim, estou ouvindo, professor. Ah, sim. Uma coisa que também acho que pouca gente aqui no Brasil sabe, o Brasil, além de ter uma certa importância, principalmente com relação à novela, muita coisa do Brasil que vai para Angola, nos últimos anos tem tido um aumento significativo de igrejas protestantes brasileiras indo para Angola, não é? Sim. E vocês têm tido um pouco de alguns problemas com algumas dessas igrejas, não tem? Sim. Temos tido alguns problemas, porque o que acontece? As igrejas que vêm, né, assim, do Brasil, mesmo lá no Brasil, essas igrejas, eu não sei, né, a percepção que fica aqui é que elas não têm tanta aceitação assim por uma parte da população, né? Uhum. Porque muitas dessas igrejas pregam um evangelho assim de prosperidade. E esse evangelho de prosperidade, de alguma forma, é sempre do que a igreja tem de receber algo em troca. E o que acontece? A população aqui já é pobre, né? A população aqui já é pobre. E por conta do sofrimento que se passa, quando alguém vem para mim e me apresenta uma esperança de resolução fácil do meu problema, então as pessoas são levadas a fazer de tudo, né? Às vezes tirar tudo o que têm, né? Em busca dessa resolução fácil que me apresentam, né? Que a religião apresenta. Isso começa a causar problema nas famílias, porque, por exemplo, numa família pode ter apenas uma pessoa desta vertente religiosa. E às vezes essa pessoa sacrifica todas as coisas da casa, né, em detrimento dos outros, para ir à procura da sua realização. Então isso começa a causar problema nas famílias. Então não se vê com tão bons olhos. Tá? No princípio, essas igrejas chegaram aqui, ainda se via com muita normalidade. Quando as pessoas começaram a perceber que há um exagero, né, nesse evangelho de prosperidade que se prega, então já foi causando também uma certa revolta por uma parte da população, tá? Porque as pessoas iam se desfazendo das coisas, de bens familiares, tá? Para em busca, né, dessa prosperidade que é pregada muito nessas igrejas que vieram de lá para aqui. Eu lembro que quando eu fui para aí, acho que 1 ou 2 meses antes, eu lembro que era um espaço de tempo curto. Até a gente aqui no Brasil tinha ouvido que, eu não me lembro se era o presidente de Angola, mas alguém do governo tinha falado um pouco sobre essa relação de algumas igrejas brasileiras em Angola e de como, em alguns momentos, parecia que eles se aproveitavam da miséria humana, né? Sim. Quando o professor veio para o Brasil, para aqui, uns meses antes, uma dessas igrejas, eu não sei se eu posso falar o nome, se não, a Igreja Universal, continua vivendo um conflito, né, entre o pessoal que está lá no Brasil e o pessoal que está a dirigir a igreja aqui em Angola, né? E esses conflitos resultam de interesses financeiros mesmo. Então, os angolanos pertencentes a essa religião que estavam à frente das coisas
começaram a perceber que o pessoal do Brasil, que está lá à frente das coisas, levava muito dinheiro daqui para lá. Sim. Tá? Então, isso começou a causar já um conflito entre eles, porque eles também não achavam justo que todas as contas, tudo que era arrecadado aqui tenha de ir para lá e tal. Então, houve um conflito entre eles. E esse conflito tornou-se público, né? Tornou-se público, fez com que tanto os órgãos de comunicação social, quanto algumas pessoas com cargos de renome se pronunciassem em relação a isso. Até porque depois percebe-se que o dinheiro que saía daqui para lá é fruto das coisas que eram entregues por pessoas que já são pobres aqui, são pobres, mas que iam atrás, é o que eu disse no princípio, né? Eu sou pobre, mas eu vou atrás dessa prosperidade que me apresentam, né? Porque se o pastor me diz, olha, entrega tudo que você tem, você vai conseguir em dobro e tal, essas coisas todas. Então as pessoas olham para aquilo que tem e vejam, por exemplo, não, nem tenho muito, mas eu quero muito mais, então vou entregar isso que não é muito, que é para eu ter muito mais. E o que acontece? Esse muito mais não chega, né? E como esse muito mais não chega, por isso é que ele falou que algumas pessoas estavam ficando cada vez mais pobres, que a igreja estava contribuindo ainda para a pobreza daqui, porque as pessoas iam realmente fazendo isso. As pessoas passaram a ter uma crença muito forte em relação às doutrinas que eram apresentadas, e por conta disso as pessoas já não mediam as coisas que faziam e tudo mais, e já era preocupante. Hoje, Angola é um país majoritariamente cristão. É sim. Tá. Apesar de ter muitas religiões, tá? Tem muitas religiões, mas é um país majoritariamente religioso. Tá? Aqui tem tudo, tem os católicos, tem os protestantes, pronto, nos protestantes tem um monte de denominações religiosas, um monte mesmo, mas de fato o país é majoritariamente religioso. Sim. Uma outra pergunta que chegou aqui pra gente foi como está sendo a questão do Covid, do coronavírus aí em Angola. Vocês já têm, eu vi que vocês já têm casos confirmados, né? Mas como tem sido aí dentro desse contexto hospitalar? Como tem sido? Vocês têm feito algum tipo de quarentena? Não? Bem, felizmente o país tem poucos casos, se formos a comparar com os outros países, né? Por exemplo, por enquanto temos 45 casos ativos, 45 casos diagnosticados. Nestes 45 casos diagnosticados, 26 estão ativos, já foram recuperados 17 e houve apenas 2 mortes. Então, por enquanto, a questão está meio que controlada, porque esses casos diagnosticados também ainda não fazem parte, não há transmissão comunitária aqui ainda, tá? Esses casos que tem são casos importados, são angolanos que estavam em Portugal, entraram para o país em meados dos dias 17, 18, 19 de março, e que foram dando positivo ao teste do Covid. Então, ainda não há transmissão na comunidade, ainda não se encontra o Covid assim no meio da comunidade, porque tão logo esses voos chegaram, foi decretado já aqui no país o estado de emergência, já se reduziu bastante a questão estamos em isolamento social, como os outros, as escolas estão fechadas, as igrejas estão fechadas, os mercados abrem em dias apropriados, então as pessoas estão em casa. As pessoas aí realmente estão fazendo o isolamento? Digamos que, sim, numa escala de percentagem, 80% das pessoas estão a fazer,
Sim, Que bom. 80% estão a fazer e 20% não estão a fazer. Mas esse 20% que não está a fazer não é muito porque não quer fazer, é porque algumas pessoas têm mesmo a necessidade de sair, porque aqui em Angola as pessoas vivem muito do comércio. Tá? As pessoas vivem muito do comércio. Então, esses comerciantes precisam vender para se sustentar. Então, essas pessoas têm saído às ruas para fazer os seus negócios, mas com toda a questão da prevenção incluída, todo mundo usa máscaras obrigatoriamente, também há um horário específico para as vendas. Então, felizmente, há esse cumprimento, sim, do isolamento social. Está a ser muito difícil, as pessoas já estão a ficar passadas, mas que está a se cumprir, está a se cumprir, até porque, o que acontece? Aqui, a nossa polícia está na rua, tá? Há policiais na rua, as Forças Armadas também estão na rua, e então a todo momento questionando as pessoas onde é que vão. As pessoas que podem sair são somente as pessoas que estão autorizadas a trabalhar, e essas pessoas que estão autorizadas a trabalhar, no caso, eu, por exemplo, também estou a trabalhar, mas nós temos credenciais, tá? Que nos permitem estar a andar, então sempre que formos interpelados pela polícia ou pelas Forças Armadas, apresentamos os nossos credenciais, né, que é o passe de serviço e uma declaração que foi passada pelo serviço, atestando que eu estou no efetivo nesse tempo, né, de isolamento social. Então, sim, ótimo, está bem parecido com o lockdown mesmo, né? Então, estamos assim, felizmente, assim, esse cumprimento. Os casos vão aumentando, né, a cada dia que passa, né, felizmente, mas estamos ainda recebendo só o pessoal que viajou e que entrou no país e que está testando positivo ao teste da Covid. O aeroporto ainda está aberto? Não. Não. Quando se decretou o estado de emergência, acho que no dia 20 ou 21 de março, fechou-se os aeroportos, as fronteiras, está tudo fechado. O que chega são apenas os voos humanitários, não é? Com material e medicamentos e tal, mas não estão chegando mais pessoas. Pô, Lisandro, eu já estava pensando na próxima data para visitar vocês aí. Olha, estamos todos preocupados com isso, não sabemos quando é que as coisas vão começar a regressar ao normal, quando é que eles vão abrir, mas como a questão do Covid está a ser, em parte, bem controlada, nós estamos à espera que, acho que mais uns 15 dias, eles nos deem a boa notícia que vamos começar voltando assim ao ritmo normal, claro, com todo o cuidado, toda a prevenção e tal, mas por enquanto ainda está fechado mesmo. Sim, sim. Lisandra, vou ver, pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? A gente está indo aí para praticamente 1h30 de entrevista. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no bate-papo se alguém mandou alguma pergunta que a gente ainda não fez. Alguém da Liga gostaria de fazer alguma pergunta? Lisandra, eu acho que a gente conseguiu tirar bem as dúvidas. Gostaria de agradecer muito mesmo a sua participação. Nossa, foi extremamente legal. Acho que não só para a gente entender bastante da psicologia em Angola, mas também assim de como são os atendimentos, de como é a psicologia da saúde hospitalar aí, essas suas atividades aí dentro até de psicologia social, né, a questão das crianças asiladas.
como a importância dessas diferenças culturais, dessas características culturais que vão mudar de país para país, mas que vão interferir bastante na dinâmica do atendimento psicológico, né? Certo. Nossa, eu gostei Certo. demais. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela participação. Me coloco à disposição para quando você quiser fazer alguma coisa para os seus alunos aí também, para o pessoal aí de Angola, a gente se coloca à disposição. Estou colocando também à disposição os alunos da Liga de Neurociências. Então, nossa, muito obrigado mesmo, foi uma participação muito legal, foi bom falar com você de novo, tava com saudade de vocês aí. Okay. Nossa, obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Tirar um pouquinho aí do tempo do seu sábado para compartilhar suas experiências e seu conhecimento com a gente. Não, nós é que agradecemos, eu agradeço muito, né, por essa oportunidade de estar aí, conversar com o pessoal lá do Brasil, tirar algumas dúvidas, apresentar um pouquinho dessa realidade aqui da psicologia, né, assim, de forma bem resumida, dizer que a nossa realidade aqui, a psicologia é muito recente, mas felizmente está a ser muito bem conduzida, tá? Porque há muitos jovens com muita força, muito interesse em levar o nome da psicologia adiante, em fazer em apresentar um bom trabalho. Em relação à psicologia hospitalar, é um trabalho muito gratificante, apesar de que nós temos lutado muito ainda para conseguir, por exemplo, nos inserir muito bem nas equipas multidisciplinar, porque ainda sente-se um pouco de rejeição por parte dos outros participantes dessa equipa multidisciplinar, por conta daquilo que eu disse no princípio, não é? Do ego de algumas pessoas de determinadas carreiras, mas ainda assim o psicólogo na instituição hospitalar consegue fazer um ótimo trabalho, conseguimos ajudar muito as pessoas a entenderem esse processo de internamento, e o trabalho tem sido muito, muito, muito interessante e gratificante. Claro que ainda falta fazermos muito mais, mas vamos trabalhando aos poucos para apresentar um ótimo trabalho. Então, eu fico muito feliz por estar aqui e ter falado com vocês sobre isso, né? Deixar já a informação ao professor e aos outros professores que estiveram a ouvir, que nós precisamos muito, muito, muito das vossas informações, das vossas formações, porque, claro, o Brasil está muito, muito, muito mais avançado em relação a nós, tem muitas formações, muitas especializações. Então, se os professores trabalharem em conexão conosco, nós conseguiremos fazer ótimas parcerias, né, para fazer chegar até o nosso país as especializações que ainda não chegaram, as capacitações que ainda não chegaram. Então, é muito gratificante estar aqui e falar com vocês. Eu agradeço muito, professor, por isso. Tá? Nossa, que isso, a gente que agradece e esperamos você aqui no Brasil, assim que você, o Oswaldo, o Pedro conseguirem vir para cá. Eu quero levar vocês lá na universidade para a gente fazer uma roda de conversa com os alunos, para vocês passarem muito dessa experiência que você comentou aqui agora pessoalmente. Acho que vai ser muito legal levar vocês para conhecer o Instituto e para que vocês apresentem o trabalho maravilhoso que vocês fazem aí. Parabéns, viu? É bom, obrigada, professora. Ainda vou querer fazer uma especialização lá, com o professor. Sim. Nossa, será muito bem-vinda, viu? Muito mesmo. Tá bem, muito obrigada, professora. Isara, brigadão, abraço, bom sábado para você. Agradece a sua irmã pela ajuda técnica que ela nos ofereceu, né? E bom descanso para vocês aí. Obrigado, viu? Pessoal, ficamos por aqui então. Terminamos a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Digo para você. Obrigado. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Depois a gente vai passar o contato do Instagram e de outros contatos da Só Psicólogos para vocês, para que vocês possam acompanhar não só o trabalho da Lisandra, mas o trabalho da Só Psicólogos, do Oswaldo. Tenho certeza que vocês vão gostar e que a gente intensifique bastante esse canal de conversa entre Brasil e Angola, que tem sido muito legal, tem sido muito gratificante.
Beleza? Pessoal, tchau, tchau. Bom sábado para vocês. Tchau, tchau, Lisandra. Abraço para todo mundo aí. Tchau, professor. Tchau, em pé.